Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo, estudaremos a lição de número 4, intitulada Missões Transculturais no Novo Testamento. Lembra você que estamos estudando neste trimestre, no quarto trimestre de 2023, sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A leitura diária desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, foi intitulada como O Pai enviou o Filho para uma grande missão. E dois textos foram escolhidos que estão no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 20, versículo 21 e João 3,16. Vamos, pois, a essa leitura. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O segundo texto, conhecidíssimo texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, os dois textos escolhidos declaram que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado pelo Pai para uma sublime missão. De fato, conforme afirma o segundo item do primeiro tópico da lição, Jesus é o missionário por excelência. Ele é o exemplo que todos os missionários devem seguir. Temos aqui três razões para afirmar isso. Em primeiro lugar, Jesus é o maior exemplo de renúncia, obediência e humildade, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 10, que diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Em segundo lugar, Jesus é o maior exemplo de entrega total e irrestrita ao chamado divino. O Pai o enviou, mas ele a si mesmo se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele deu a sua vida e não apenas um tempo dela. Em João capítulo 10, versículo 17, ele disse: Dou a minha vida para tornar a tomá-la. E em João capítulo 10, versículo 15, ele disse: Dou a minha vida pelas ovelhas. Em terceiro e último lugar, Jesus é o maior exemplo de amor aos perdidos, tanto para com os judeus como para com os gentios, indiferente da idade, sexo, religião ou condição social. Ele atendeu a Nicodemos em João capítulo 3, dialogou com a samaritana em João capítulo 4, sarou o criado de um centurião romano em Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13, recebeu as crianças em Mateus capítulo 19, versículo 14, socorreu uma mulher cananeia em Mateus capítulo 15, versículo 22, e foi chamado de amigo dos publicanos e pecadores em Mateus capítulo 11, versículo 19. Foi o Senhor Jesus quem iniciou as missões transculturais no Novo Testamento. Ele transpôs barreiras históricas ao dialogar com a mulher samaritana e foi às partes de Tiro e Sidom e mostrou que a compaixão de Deus se estendia também aos gentios. O enviado de Deus também preparou, treinou e habilitou seus discípulos. Ele lhes disse: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabendo que precisariam de uma capacitação especial, ele enviou o Espírito Santo, o qual desceu sobre os 120 irmãos que estavam reunidos em um cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes. A partir de então, o evangelho se expandiu de Jerusalém para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus cumpriu a sua árdua e dolorosa missão. E você, meu irmão, tem cumprido esta missão?